Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. As primeiras leituras trazem para nós hoje, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 10 a 17b. Vamos às leituras. Porque Demas abandonou-me por amor ao mundo presente e partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas é que está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, sobretudo os pergaminhos. Alexandre, o fundidor, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo suas obras. Tu também evita-o, pois fez uma oposição violenta à nossa pregação. Em minha primeira defesa, ninguém me deu apoio. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja imputado. O Senhor, porém, me assistiu e me encheu de força, a fim de que por mim a mensagem fosse proclamada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, Paulo escreve para Timóteo numa conclusão comovente. Ele admitiu que estava próximo da morte, mas encontrava o conforto sobre que foi obediente ao Senhor. Por isso esperava ser recomendado com uma coroa da justiça em referência à vida eterna, exemplificada pelas coroas de flores que era dada aos vencedores de competições. Mas, como a maioria que enfrentava a morte, Paulo queria estar perto daqueles que amavam. Apenas Lucas estava continuando ao seu lado. E Lucas, como hoje é dia de São Lucas, ele nasceu na Antioquia, exerceu a profissão de médico e depois da sua conversão esteve sempre ao serviço de Paulo. Encontrou provavelmente ao seu lado esteve ao seu lado até os últimos dias. A origem de Lucas é grega, mas a procedência do paganismo e a colaboração com a obra apostólica de Paulo aparece muitos de aspectos em toda a ação evangelizadora dos escritos paulinos. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele tem como tema fundamental a admissão de todos os povos para a salvação e a participação do reino de todas as categorias de pessoas atingidas pela lei. Excluía o culto, os pobres, os pecadores, os fracos, as mulheres e os pagãos. Enfim, ele continuava perto de Paulo e ele acelerava. Paulo queria que Timóteo se acelerasse com brevidade a sua vinda, mesmo porque ele estava a 1.600 quilômetros de distância e o inverno chegava ali. Ele pediu para que trouxesse Marcos, que também é evangelista e também é útil ao ministério. Uma indicação que Paulo fala que se reconciliou com o seguidor que é abandonado da sua primeira viagem missionária. O clima se intensifica quando o apóstolo revela sutilmente que ele fosse sofrer com o frio. Ele queria continuar o seu ministério e a escrita das cartas. Aí fica claro que ele pede a Timóteo para trazer um manto que deixou em Troade, junto com seus livros e rolos de pergaminho. E quando ele conclui a carta, Paulo fala a respeito de ser poupado da boca do leão. Talvez fosse uma referência que provavelmente ia fazer para Timóteo lembrar das tribulações que ele sofreu junto com Timóteo. Sobreviveu a naufrágios, açoites, foi apedrejado. Enfim, mais uma vez o Senhor vai libertar Paulo, e essa libertação tem um cunho espiritual que vai estar preservando ele para o reino celestial. E nesse mês das missões, hoje o evangelho que é falado a respeito da missão do envio dos 72.
um ponto principal desse evangelho é quando Cristo fala para quando for entrar na casa, falar: a paz esteja nessa casa. Ele vai cear com quem o recebe e ficará lá, depois sairá para seguir à frente. Mas quando não for aceito, vai sacudir a poeira e vai embora. É uma coisa interessante que nós das missões temos que fazer, né? Chegar numa casa e fazer nosso trabalho de missionário, mas quando não formos aceitos, só desejar a paz à pessoa e sacudir a poeira e ir adiante. Sejamos sempre missionários, assim como Paulo foi, Lucas, escrevendo os evangelhos, as leituras, o evangelho, mas também sempre a serviço do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.